Concreto que se cura? Parece papo de ficção científica, né? Mas e se eu te dissesse que isso não é sobre um futuro distante? A gente está falando de tecnologias que já estão aqui, agora, em 2025, e que estão prestes a virar de cabeça para baixo tudo o que a gente conhece sobre o mundo material. Pensa só nisso por um instante. A parede de uma casa, uma ponte que usamos todo dia. De repente, aparece uma rachadura. E aí, do nada, ela começa a se fechar sozinha. Não, isso não é uma ideia para daqui a 50 anos. É uma tecnologia que já está sendo testada e implementada hoje. E essa revolução não para por aí, não. Pensa na roupa que está no seu corpo agora. E se, depois de uma caminhada, sua camiseta pudesse usar o calor do seu corpo para carregar o celular? Pois é, esses dois exemplos são só o comecinho. Eles preparam o terreno para uma mudança muito mais profunda. E sabe o que liga essas duas ideias que parecem tão diferentes? Uma revolução que está acontecendo quase em silêncio, a da biotecnologia. A gente chegou num ponto onde a biologia e a engenharia se encontram. E nesse cruzamento, o que era impossível ontem, hoje vira solução. A sacada é a seguinte: a gente está literalmente escrevendo um código na linguagem da vida. Estamos programando organismos minúsculos para transformar materiais inertes, coisas do nosso dia a dia, em sistemas com habilidades incríveis. Eles deixam de ser passivos e se tornam, de certa forma, vivos. Vamos começar pelo material que, bom, basicamente sustenta o nosso mundo, o concreto. É a espinha dorsal da civilização moderna. Agora, e se a gente pudesse dar para essa espinha dorsal a capacidade de se curar sozinha? É isso mesmo. Funciona de um jeito muito parecido com o nosso corpo curando um osso quebrado. Esse concreto tem, misturado nele, micro-organismos que ficam ali, quietinhos, esperando para entrar em ação e reparar qualquer dano. É a natureza e a engenharia trabalhando juntas da forma mais genial possível. E o mais incrível é a simplicidade disso tudo. Olha só, primeiro, a fissura aparece e a água entra. Isso normalmente seria o começo do fim para o concreto, certo? Mas aqui não. No passo 2, essa mesma água funciona como um despertador para essas bactérias que estavam dormindo. E aí no passo 3, elas acordam e começam a trabalhar, produzindo carbonato de cálcio que sela a rachadura de dentro para fora. A causa do problema vira a chave para a solução. E os resultados? Bom, eles vão muito além de um simples reparo. A gente está falando de um material que, depois de se curar, fica mais forte. Testes mostraram um aumento de 42% na resistência à compressão se comparado com o concreto normal. Ou seja, ele não só conserta o dano, ele evolui, ele se fortalece com o tempo. E não para por aí. Ele é menos poroso, o que ajuda a combater a infiltração e aumenta a vida útil da estrutura. Consegue preencher fissuras que a gente vê a olho nu. E, o mais impressionante, aumenta em 72% a resistência à flexão. Se a gente juntar tudo isso, não estamos falando mais de uma melhoria. Estamos falando de reescrever as regras da engenharia civil. Agora, vamos sair um pouco das grandes construções e olhar para algo bem mais próximo da gente. As roupas que a gente veste. Porque a mesma revolução biológica que está acontecendo no concreto também está chegando no nosso guarda-roupa. Basicamente, temos duas frentes de inovação aqui. De um lado, tecidos que se transformam em verdadeiras usinas de energia pessoais. E do outro, roupas que se consertam sozinhas, o que aumenta radicalmente o tempo de vida delas. Vamos falar primeiro da geração de energia. Pesquisadores na Suécia criaram um fio de seda que é uma coisa de outro mundo. Ele é revestido com um polímero que usa algo que todo mundo tem de sobra: calor corporal. A simples diferença de temperatura entre a nossa pele e o ar vira eletricidade. E o melhor de tudo, é totalmente sustentável, sem nenhum metal tóxico no processo. A outra ideia é igualmente fascinante. Assim como no concreto, aqui também temos bactérias projetadas para entrar em ação quando um dano acontece. Elas literalmente tecem novas fibras para fechar um rasgo em questão de horas. E por que isso é tão, mas tão importante? Porque a gente produz 92 milhões de toneladas de lixo têxtil todos os anos. Roupas que se consertam sozinhas não são só uma conveniência, são uma necessidade para a gente pensar num futuro mais sustentável. Mas olha, concreto e tecidos são só a pontinha do iceberg. A biologia sintética está nesse exato momento criando uma geração inteiramente nova de materiais, com propriedades que parecem até mágica. Sim, é isso mesmo que está escrito: madeira que não precisa de uma floresta para crescer. Ela é cultivada em laboratório a partir de células-tronco de plantas.
Isso significa que no futuro a gente vai poder projetar madeira com a densidade, a cor e a resistência exatas que a gente precisa. E que tal um material de construção que cresce a partir de micélio, que é tipo a estrutura da raiz dos cogumelos? É um isolante fantástico, naturalmente resistente ao fogo e no final da vida útil é 100% biodegradável. E essa imagem aqui ilustra a solução para um dos nossos maiores problemas, o plástico. Esse material, feito de algas, não se quebra em microplásticos. Ele vira comida para micro-organismos, simplesmente desaparecendo no ambiente. E é aqui que a gente chega no ponto principal. O que a gente viu não são só melhorias pequenas e incrementais. Assim como a máquina a vapor ou o microchip mudaram o mundo, isso aqui é uma transformação fundamental na nossa relação com o mundo material. Essa citação resume perfeitamente o tamanho do que está acontecendo. Biotecnologia não é um nicho, não é uma coisa isolada. É a plataforma em cima da qual a próxima era de inovação vai ser construída, afetando tudo, da saúde à construção civil. A porta que se abre com isso é gigante. Dá para imaginar cidades inteiras construídas com materiais que duram mais, que precisam de menos reparos e, no final, têm um impacto ambiental muito menor. Estamos falando de uma economia de trilhões de dólares e de um passo enorme em direção à sustentabilidade. Então, fica aqui a reflexão final. Nossos materiais sempre foram coisas passivas, inertes. E se eles se tornassem parceiros ativos? E se o cimento de uma ponte, a fibra de uma roupa, a embalagem de um produto, se eles passassem a nos ajudar a construir um futuro mais resiliente, mais sustentável? A resposta, ao que tudo indica, já está sendo escrita pela biologia.